Vou para as perguntas aqui, para esse cubículo, para a gente passar para o próximo. Qual o tipo de conexão dos cabos nus? Aí o pessoal perguntou, terminal botinha ou de compressão? E qual a bitola do cabo que está na norma? Não, cabo ou terminal. Botinha é terminal. Perfeitamente. Então vamos explicar ali o botinha, onde que ele seria utilizado. Botinha para barramento, certo? Terminal Exatamente. concêntrico. Os terminais de fazer conexão de cabo, normalmente a gente usa split bolt, que é um terminal bem comum de se ver, né? Seria o split bolt. Já para os vergalhões de cobre, não pode confundir, que nós vamos mostrar aqui. Ele estava falando dessas questões de botinha e terminal concêntrico. Isso aqui, ó, é um terminal concêntrico, tá certo? Isso aqui é um terminal concêntrico. Esse aqui é central, um terminal concêntrico central. Esse que eles chamam de botinha, que é esse aqui, que parece realmente uma botinha, ele já é um lateral, tá vendo? Ele é de derivação lateral. Em alguns casos, igual aqui, nós aplicamos eles. Ele tem algumas aplicações que você necessita dele para facilitar a montagem, tá certo? Mas na maior parte da montagem, vocês estarão usando o concêntrico central. E a terminação final dos condutores para fazer conexão, qual que seria? Para fazer conexão em vergalhões, a gente usa o terminal concêntrico central, tá certo? Usa lateral. Já nos condutores de cobre, a gente vai utilizar o de compressão, o terminal de compressão. Em cabo, a gente usa terminal de compressão. E em barramentos, a gente usa esses conectores especiais, que são conectores concêntricos. Perfeito, show de bola. Vamos passar então para o cubículo de proteção. Mostra para a gente, ó, só de lado, o grau que foi dado ali na derivação, no cubículo de medição. Mostra lá lateralmente o ângulo que foi dado na barra. O que aconteceu ali, pessoal? Como nós temos que aqui, ó, no caso veio de cima, né? Então, como nós temos que a bucha de passagem, ela está avançada em relação ao suporte, ao isolador, perfeito? A gente teve que fazer uma curva leve aqui nela, aqui, perfeito? Vamos dizer alguma coisa desse tipo aqui, ó, para poder chegar lá na bucha. Então a gente fez um pequeno S aqui para suavizar e dar uma harmonia ali para a montagem, para ficar bacana e também para poder chegar e apoiar no isolador. Perfeito? Se não apoiar no isolador, não vai dar sustentação, que é esse isolador, esse camarada aqui. Então foi feito assim devido a isso. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui agora no projeto da subestação, tá? No frontal do cubículo de proteção. Deixa eu ver se tem mais alguma bucha aqui. O Bruno Franzoni perguntou assim, existe uma necessidade do uso do torquímetro na conexão da bucha de entrada? O torquímetro, você pode aplicar torquímetro ali naquele parafuso, só que vocês têm que conversar com o fabricante para ele passar a posição. Por quê? Aquele terminal ali é um terminal de bronze, porque se você for aplicar um torque de parafuso comum, que é um parafuso de aço, vocês vão quebrar aquele terminal e vocês vão perder a peça, tá certo? Aí vocês vão ter que mandar fabricar um tirante, porque vocês não vão comprar outra bucha, que ela não é tão barata. Então o correto mesmo seria ali na sensibilidade mesmo, tá certo? Eu não aconselho torquímetro não. E normalmente o profissional que já está acostumado a fazer isso, ele já tem a força necessária. É igual aqueles terminais concêntricos. Normalmente, quando a gente vai prensar aquele terminal concêntrico, a gente conecta ele no vergalhão, a gente vai apertando, vai apertando. Quando é que a gente sente que o aperto já está ficando bom? Na hora que ele começa, tipo, cantar, ele começa a chiar. Aí ele começou a chiar, você sabe o seguinte, você não pode apertar mais muito, você aperta só mais um pouquinho, para. Se vocês continuarem apertando, querendo apertar para até a porca parar de rodar, ele vai espanar a rosca e vocês vão perder o terminal. Vai ficar pior. O Ednilson deu uma questão muito importante. Ele falou que é importante dizer sobre torque em aperto em bucha e arruela de pressão, trava química ou contraporta para garantir o aperto no tempo em condições de trepidação. Lembrando também, né, pai, que a gente monta a subestação, logo é uma subestação nova, né? É importante a gente dar o reaperto, né? Qual que seria esse processo aí, depois que você montou uma subestação? O que você faz logo depois para você ter certeza que aquela montagem tá legal? Montagem elétrica em geral, gente. Acontece o seguinte, nós temos calor, nós temos vibrações que podem alterar a condição de aperto.
Normalmente, após 30 dias que vocês realizarem a montagem de alta ou de baixa tensão, é recomendável uma parada, depois que a unidade começou a operar, conferir um reaperto geral. Depois que funcionou em carga nominal não é carga nominal do transformador, vamos dizer, carga demandada. Ele funcionou 30 dias em condições que foi planejada, você dá uma parada no sistema, reaperta todos os parafusos e conexões de alta tensão, reaperta todos os parafusos e conexões de baixa tensão. Sistemas que existem em vibração, igual estão conectados diretamente ao motor, ou torres que existem em sistema de vibração, vocês devem periodicamente fazer esse reaperto. Esse não seria a longo prazo. Tem locais que fazem a cada 6 meses, tem locais que fazem a cada ano. Então, as inspeções de termografia vão auxiliar a definir a periodicidade adequada para isso, porque você está começando a planta agora, você ainda não tem esse número de tempo para poder falar exatamente qual que é o tempo necessário, se é 5 meses, se é 1 ano, se é 2 meses. Então, quando a planta é nova, vocês têm que fazer esse acompanhamento assim num intervalo menor, a cada 3 meses, e depois que já definiu o prazo, assim, não, aqui não precisa mais fazer com um intervalo de tempo tão pequeno, posso ampliar esse intervalo de tempo, tá ok? Com relação à mufla, pai, vamos dizer assim, na montagem, quais são os principais cuidados que o profissional tem que ter na montagem de uma mufla, qualquer que seja o tipo dela, né? Gente, o erro mais primário é o que acontece na montagem de mufla. Mufla, ela tem um problema porque nada mais é que uma terminação de cabo. O cabo é isolado. O que quer dizer isolado? Nós temos cabo protegido e temos cabos isolados. O cabo protegido, ele só tem uma cobertura em cima dele, mas não garante o isolamento. Se o cabo romper e tiver uma estrutura perto, ele vai bater na estrutura e pode até romper o cabo. Já o cabo isolado, ele tem o núcleo de cobre, uma camada de isolamento em EPR ou XLPE, e acima disso aí nós temos uma camada de semicondutora. Em cima da semicondutora nós temos a blindagem e, por fim, uma capa de proteção. Quando esse cabo perfura, se ele perfurar, ele vai bater na semicondutora e na blindagem, vai puxar para a terra, vai forçar a proteção a atuar. Então, o maior problema que se comete é não remover a camada semicondutora ou não limpar bem o cabo depois que se remove a camada semicondutora. Higiene é a coisa mais importante. Depois que você removeu a camada semicondutora, depois que você lixou o cabo direitinho, não toque com a mão mais no cabo. Você vai passar aquele produto lá, um álcool etílico ou isopropílico, benzina, e ele vai fazer com que o sistema fique seco, permitindo você terminar o trabalho da mufla. Um problema que eu já vi grave é que o pessoal fez uma higiene lá, parecia bacana. Eu tive vários tipos, eu já vi até limpar com água, mas vamos lá. O que eles fizeram? Eles pegaram álcool gel e foram limpar a mufla com álcool gel. Só que, o que aconteceu? Quando eles ligaram lá, o negócio estourou. Pô, e como saber que causou o problema? O interessante aqui é que eles tiraram foto dos trabalhos deles lá e eu vi um álcool gel em cima do disjuntor. Eu falei, não, o problema está aqui, então... O vilão estava na foto, então foi fácil identificar o problema, desmontamos todas as muflas que eles tinham feito lá, recomendamos não usar álcool gel. Então, benzina, álcool isopropílico é o mais indicado para fazer isso. Ou algum outro produto que o fabricante indique, ou já venha com o kit da mufla. Normalmente já vem no kit da mufla, né, esse material. Exatamente, normalmente vem lenços umedecidos, antigamente vinha as embalagens tudo separado, os lenços e tudo mais. Hoje os fabricantes já mandam o kitzinho, né? Vem uns envelopezinhos com panos umedecidos e pano seco. Então ele passa o umedecido e depois ele passa o seco para limpar. Preferencialmente usem luvas para não permitir que a umidade da mão interfira no processo. A AGS, nosso aluno, ele perguntou se a bucha desse eletroduto de entrada não deveria ser aterrada também. Nós vamos mostrar no outro lugar ali, porque é o seguinte... Essa bucha que você está vendo ali, a gente deveria usar uma bucha galvanizada com parafuso de aterramento. Ela tem que ser aterrada realmente. A gente usa a bucha galvanizada com parafuso de aterramento. É o mais comum de se usar. Inclusive, nós vamos passar, assim que passar por outra parte lá, que seria a parte de proteção, nós vamos mostrar até o aterramento do condulete,
e tudo mais, tá certo? O Gabriel Teodoro perguntou, o aterramento das muflas podem ser feito dos dois lados do circuito, nessa entrada aí, por exemplo? Essa é a pergunta que todo mundo faz, tá, gente? Normalmente, cabo shieldado, ele é aterrado em apenas uma das extremidades, porque o pessoal diz, se você aterra dos dois lados, então vai fazer um loop que vai fechar entre o cabo e o sistema. Se você aterrar as duas extremidades, então sai de uma extremidade, passa pela outra, vem por terra e fecha na extremidade de novo. Então faz um loop e pode causar aquecimento do cabo. Então, normalmente, não se aterra dos dois lados, para não deixar que essa corrente circule, porque a blindagem do cabo ela equivale a um tubo, tá certo? Então pode causar esse aquecimento. O Paulo Barros perguntou assim, os conectores todos são de fabricantes cadastrados nas concessionárias, ou seja, os conectores têm que ser homologados, ou corre o risco de encontrar no mercado elementos não compatíveis eletricamente falando? Existe um probleminha assim, ó. Esses materiais não são homologados pelas concessionárias, são produtos comuns, é igual o terminal de compressão, ninguém homologa terminal de compressão. Os terminais concêntricos também não, mas existem diferenças de qualidade. Vocês vão pegar de um determinado fabricante, a qualidade de acabamento dele, o sistema de produção dele, a qualidade é muito melhor. Quanto melhor for o conector, mais caro ele vai ser. Quanto mais barato, vocês vão verificar na hora de montar, que às vezes não é muito bom comprar coisa muito barata não, então vai dar muito problema. Dá dor de cabeça, né? Dor de cabeça. O Bruninho perguntou assim, a concessionária exige um padrão de cor das conexões secundárias dos TCs e dos TPs de medição? A concessionária não exige porque é ela que fornece o material. Então, cabo, é o que eu falei com vocês, o cubículo de medição é de responsabilidade exclusiva da concessionária. Tudo que tem ali, a parte de medição, ela fornece cabo, medidores e tudo mais. Então, ela já tem uma padronização de cor. Normalmente, pela padronização de cor, circuito amarelo é circuito de corrente. E o terra verde, essas padronizações, né? O circuito de fase preto, tem concessionários que conseguem colocar até cada um de uma cor, para poder facilitar, na hora que chega lá na medição, ele não ficar batendo o cabo, para saber, esse aqui é de qual fase. Pela cor ele já sabe qual fase que é. Chega um pouquinho no cavalete ali, enquadra o cavalete pra gente, ó, chega ali do lado, pai. O Jefferson perguntou assim, o cavalete é comprado pronto ou preciso pedir para o serralheiro fazer? Qual a recomendação construtiva de material e pintura? Bom, senhores, o cavalete, vocês podem montar o cavalete, porque a concessionária, ela fornece na norma a cantoneira que tem que ser aplicada, ela fornece a espessura dessa cantoneira, tá certo? Todas as distâncias que estão aqui, ó, ela fornece também, tá certo? O tipo de caixa de derivação que vai ter. Então, é para quê? É para que não seja necessário nada especial que se possa ser feito em qualquer lugar pelo cara que vai montar. Então, ele pode fabricar o cavalete. Eu já fabriquei vários e ainda fabrico quando é necessário. A gente fabrica os cavaletes. O que a gente faz? Pega o desenho de norma e aplica aquele projetinho para fazer a montagem. Simples assim, beleza, Jefferson? A fabricação é livre, desde que você respeite o detalhe na concessionária. A concessionária, normalmente, ela vai trazer lá para você o detalhe de montagem. Eu não sei se nesse projeto aqui tem o detalhe, aqui ó, o detalhezinho de montagem do cavalete, tá vendo aqui ó? Isso aqui a concessionária normalmente fornece para você, perfeito? Qual que é o detalhe de montagem para você? Isso daqui ela vai trazer para você também o dimensional. Se vocês observarem, aqui nesse desenho não está especificamente, tá? Mas ela traz as dimensões aqui entre as travessas que vão fazer a sustentação dos transformadores de corrente, os TPs, as distâncias entre condulete. Então, você pode você mesmo fazer essa especificação lá para o seu serralheiro, né, que você tem preferência com ele, e passar para eles essa montagem. Ó, eu quero que monta dessa maneira. Agora, lembrando que o serralheiro, ele vai te entregar o cavalete. Você tem que ir lá e fazer a parte elétrica aqui, a partir dos conduítes, né, dos condutos, perfeito? Que eletroduto galvanizado, tá? E os conduletes também na bitola específica da concessionária. Um grande problema que acontece também de reprova é você não respeitar as bitolas mínimas exigidas em norma pelas concessionárias. A bitola de quê? Desses próprios eletrodutos dos cavaletes, como o Rocha falou, os eletrodutos que vão fazer
a coleta dos dados dos transformadores de corrente e dos transformadores de potencial, esses eletrodutos aqui, os conduletes, perfeito? Então, isso tem que ser uma bitola respeitada pela concessionária, que a concessionária vai te fornecer e você tem que respeitar. Então, muito cuidado quando você for montar o cavalete, porque uma coisa boba, pessoal, uma coisa boba porque você não respeitou uma bitola de um duto. Bem simples mesmo, bem bobo, mas pode sim ser feito de maneira customizada, perfeito? O Helder Torres perguntou assim, pai, a saída da caixa de derivação aí do cavalete até a medição, ela tem que ser necessariamente subterrânea? Na verdade, não pode ser subterrânea, né? Não pode. A concessionária não permite que essa saída seja subterrânea, ela não permite nada embutido, tá certo? Tudo tem que ficar aparente, porque ocorreu muito que quando no tempo que era embutida, fazia-se gato demais, muitas empresas faziam gato. Hoje as concessionárias, elas exigem que tudo seja aparente. E quando sai do sistema da medição, não pode ter mais condolete, esses negócios, não, nada de derivação. É direto da caixa, como se diz, ponto a ponto, não pode ter mais nenhuma conexão a não ser os eletrodutos e as curvas. Exatamente, não pode subterrâneo, por causa dessa questão de furto de energia, né? Esse é o grande problema. O Júlio Souza perguntou se poderia usar nessa entrada eletroduto de PVC. Isso depende, Júlio, da concessionária, igual a gente estava fazendo um estudo de caso. A grande maioria das concessionárias é duto galvanizado pesado, né, pai? Não, até que não precisa ser pesado. Pesado é só os dutos de chegada dos cabos de tensão. O único lugar que eu vi duto de PVC, sincero, foi no Paraguai, quando eu estive lá. Fora isso, no Brasil, todo mundo usa galvanizado, que até onde que eu apliquei, tá? E o Alexandre falou assim, tem mufla interna e externa? Alexandre, não é a mufla que é interna e externa, tá? O que é interno e externo é a bucha de passagem, que é aquela que está lá em cima lá, tá? Existe, assim, ele deve estar perguntando, é o seguinte, a mufla de uso interno, ela é lisa, normalmente é uma mufla mais barata porque ela pode ser lisa, porque não tem água, ela não tem que criar caminhos de escoamento diferenciado. Então, ela pode ser lisa. Já as de uso externo, elas têm saias, tá certo? Que vão cortar a água para não permitir que ela fique contínua e possa fechar um curto. Então, normalmente as muflas de uso externo, elas são de tamanho um pouquinho maior. E as de uso interno são de tamanho um pouquinho menor. O Alexandre Carmosato perguntou, tem padrão de cor dos vergalhões? Alexandre, pela NBR 14039, há uma padronização sim de cores de vergalhão, que é vermelho para a fase A, branco para a fase B e marrom para a fase C. A concessionária também pode trazer a colorização dela também, né, pai? Acontece também, não acontece? Sim, mas normalmente ela não contraria a NBR. Elas normalmente, na norma dela, elas colocam as cores de padrão dela lá, mas ela tem que seguir a 14039, que é, como se diz, a norma mãe, né? O Anderson Oliveira perguntou assim, ó, já vi em um cliente que os TCs estão danificados e rachados, os TCs de medição. Acredito que seja por causa do tempo de uso e má conservação. Como que solicita essa troca? Bom, primeiro, TC rachado não quer dizer que é questão de uso nem nada, pode ser problemas de fabricação. Eu, pelo menos, já instalei TCs em subestação e explodiu 2 vezes consecutivas. Eu simplesmente mudei a marca do fabricante e acabou o problema. Se você tem ele trincado e você percebeu na manutenção, manda para a concessionária a informação para o agente de negócio e solicita a substituição. Eles vão agendar uma data para fazer o desligamento e a troca. Essa data, muitas das vezes, vai ter que ser em comum acordo com a empresa, mas a empresa tem que ter em vista que o risco é dela. Então, quanto mais rápido ela trocar os equipamentos, menos problema ela vai ter. A AGS perguntou assim, os suportes que estão fixados na parede da mufla que está chegando e os isoladores de pedestal da parede, a concessionária tem uma padronização disso ou a gente que define? Não, a concessionária não tem nenhuma padronização desses suportes, gente. O que define ali são as distâncias que você vai colocar entre eles, que a concessionária normalmente, em norma, ela fornece para vocês distâncias mínimas e distâncias recomendadas
para se manter esses vergalhões, tá certo? Então, uma montagem simplesinha, igual vocês estão vendo lá, é um suportezinho de cantoneira, que você fixa o isolador nele, e aí você, pela parte de baixo ali, você consegue apertar o parafuso. Então, é um suporte simples de montar. Para fixar ele na parede, vocês podem usar buchas do tipo S10, por exemplo, porque não tem esforço mecânico nenhum. Praticamente, esse sistema aqui, ele é tão rígido que ele não permite nem que movimente aquele suporte do isolador. Uma coisa que é importante ressaltar, quando a gente vem por baixo, esses isoladores, para que a gente põe esse isolador nesse ponto? É porque, como a mufla está presa aqui embaixo, ela não teria condições e nem resistência mecânica de sustentar esse vergalhão. Então a gente coloca esse isolador nesse ponto, que ele firma essa barra, e eu conecto a mufla na ponta dele aqui embaixo. Então, deu resistência mecânica. Se eu vier por cima, esse sistema de isolação, ele ficaria segurando a barra aqui, para dar resistência mecânica para a barra nesse ponto. Então, eu instalaria ele na parte superior. Nós não teríamos isso aqui, o sistema compreenderia só isso aqui, e mais derivação.